Oséias, a incrível história de redenção e transformação divina revelada em 3 atos milagrosos. No terceiro ano de Joaquim, Deus falou a Oséias, filho de Beeri, em um tempo onde a infidelidade e a apostasia dominavam o reino de Israel. Com corações endurecidos, o povo havia se afastado da aliança, adorando os ídolos de Baal em altares profanos. Israel estava mergulhado em uma decadência moral sem precedentes. As vozes dos profetas clamavam, mas poucos escutavam. As palavras de Deus ecoavam como um lamento: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6, NVI. Diante desse quadro sombrio, a chamada para Oséias não era apenas uma missão, mas um ato de amor e compaixão. Vai, toma uma mulher de prostituição e tem filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, se afastando do Senhor. Oséias 1:2, NVI. Um desafio impensável, que o levaria a um compromisso doloroso, mas redentor. Com firmeza no coração, Oséias obedeceu. Ele se casou com Gomer, uma mulher que simbolizava a traição do povo. O que parecia ser uma aliança de amor logo se tornaria um espelho da infidelidade do povo de Israel. Com o tempo, Gomer se perdeu, deixando Oséias com um coração despedaçado e 3 filhos, Jezeel, Loruama e Loami. Cada nome trazia uma mensagem angustiante: Jezeel, lembrete do juízo de Deus; Loruama, sem compaixão; e Loami, não meu povo. O peso dessas palavras residia em cada batida do coração de Oséias, que ansiava pela restauração de seu casamento e de sua nação. Levarei a minha amada para o deserto e falarei ao seu coração. Oséias 2:14, NVI, exclamou Oséias em sua dor, refletindo sobre o próprio coração quebrado de Deus. A conexão entre a vida pessoal de Oséias e sua missão profética era profundíssima. Em suas intercessões, ele não apenas clamava pela restauração de Gomer, mas também pela revitalização espiritual de Israel. O desespero e a esperança se entrelaçavam em uma dança sagrada enquanto a idolatria continuava a corroer a nação. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A busca de Oséias por Gomer se tornava uma metáfora da busca de Deus pelo seu povo. Em um ato de amor sacrificial, ele estava prestes a se lançar em uma jornada que desafiava toda a lógica humana, buscando aquela que se entregará a uma vida de degradação. A esperança de que Gomer pudesse ser resgatada e restaurada refletia o anseio divino de um relacionamento renovado com Israel. Enquanto a noite caía sobre as colinas de Israel, uma pergunta contorcia o coração de Oséias: poderia a lealdade humana permitir que a graça de Deus prevalecesse sobre a traição? À medida que a história de amor, infidelidade e restauração começava a se desenrolar, o plano divino se aproximava, prometendo uma revelação surpreendente que moldaria não apenas a vida de Oséias, mas o futuro de toda uma nação. No silêncio profundo da noite, Oséias continuava sua busca por Gomer. O deserto se estendia diante dele como um mar de solidão, refletindo a desolação que consumia seu coração. O som do vento sussurrava as lamentações de um povo perdido, e entre essas queixas, havia um clamor pela volta ao primeiro amor. Em sua mente, ele repetia a promessa de Deus: e eu a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Oséias 2:14, NVI. Mas quão longe estaria Gomer da sua verdadeira casa? Caminhando pelas ruas empoeiradas, Oséias se lembrou de quando se apaixonou por Gomer. Cada riso compartilhado, cada sonho de uma vida plena juntos. Porém, agora, sua amada seguirá em busca de amor em lugares profanos, se entregando a um mundo que a escravizava. Poderia o amor de Oséias ser forte o suficiente para resgatar a alma perdida de Gomer? As estrelas brilhavam intensamente, como se observassem seu intento. Ele parou diante de um mercado, onde homens e mulheres se entregavam a um comércio corrupto, e seu coração apertou.
Ponderou sobre o que levaria Gomer a escolher a traição em vez da fidelidade. Seria a ganância dos ídolos uma força tão sedutora? Ou seria o seu coração, cansado de esperar e ansiar, uma representação do fracasso coletivo de uma nação? Tristeza e determinação percorreram seu corpo como correntes. Um profeta, conhecido como homem de Deus, passava pelo mercado e notou a angústia nos olhos de Oséias. Por que você clama, ó filho de Beri? A tristeza de sua alma é um reflexo do que o Senhor sente por Israel, falou o homem, sua voz imbuída de peso profético. A deusa da ganância não trouxe satisfação verdadeira a Gomer, nem ao povo de Israel. Dizer sim àqueles ídolos é trazer consequências solenes. As palavras do profeta reverberaram na mente de Oséias, pois ele compreendeu que o relacionamento de Gomer com ele era um eco da falta de fidelidade do povo. Mas a esperança, continuou o profeta, porque seu amor é maior que nossas infidelidades. Com essa esperança ressoando dentro dele, Oséias decidiu continuar seu caminho, determinado a não desistir. Enquanto andava, os risos e as músicas se tornaram mais altos, quase como uma zombaria de sua busca. Ele se dirigiu à última taverna da região, onde rumores de Gomer o levaram até aquele lugar obscuro. A porta rangeu ao ser empurrada, e Oséias foi recebido por olhares curiosos e julgadores. No entanto, ele não se importou, seu coração pulsava apenas por uma pessoa. E então, ali estava ela, Gomer. Sua beleza ainda ofuscante, mas a tristeza em seus olhos era mais profunda que qualquer sombra. Neste momento, Oséias viu não apenas a mulher que havia amado, mas também a confirmação do chamado divino que envolvia seu ministério, um ato de resgatar e restaurar. Tendo encontrado o que procurava, ele não podia acreditar que seus próprios sentimentos de amor puramente humano poderiam substituir a dinâmica dessa busca espiritual. Vem, minha amada, exclamou Oséias, a voz embargada. Antes que as palavras pudessem se esvair de seus lábios, ele viu a hesitação em seu olhar. Não temas, por eu sou fiel, assim como o Senhor que clamou por ti. Mas a resistência de Gomer era palpável. O peso de suas escolhas a mantinha cativa. Oséias percebeu que o resgate exigiria mais do que uma simples súplica. Ele precisava mostrar a graça que havia recebido e a importância da relação renovada. Ele falaria de compaixão, amor e perdão como nunca antes. O olhar de Gomer mudava lentamente, mas ainda havia um abismo entre eles. Diante dessa nova situação, uma dúvida atravessou seu coração: até onde iria para trazer Gomer de volta? Como Deus havia dado ao seu povo oportunidades de arrependimento, ele estaria disposto a sacrificar tudo para que sua amada se desse conta do amor que realmente existia. O desafio estava maior do que ele havia previsto. Enquanto os dois se encaravam na penumbra da taverna, a promessa de Deus se tornava cada vez mais palpável. Uma nova revelação estava por vir, revelando os planos soberanos de Deus para um futuro que não parava apenas na restauração de Gomer, mas se estendia à inteira nação de Israel. É tempo de uma nova aliança, ele pensou, consciente de que essa missão sagrada tinha ramificações muito além de seu entendimento. Oséias se aproximou de Gomer, cujo olhar refletia uma luta interna entre o que conhecia e o que havia escolhido. Longe da luz da verdade, seu coração estava preso em um labirinto de incertezas, e nesse momento, a escuridão da taverna parecia um símbolo de sua vida afastada do Senhor. Você não precisa mais viver assim, insistiu Oséias, sua voz envolta em amor e compaixão. O Senhor está disposto a nos dar nova vida, Gomer. Ele anseia por nos restaurar, por trazer o que perdemos de volta à luz. Suas palavras eram como água em um deserto, tocando o que havia de mais profundo em Gomer. Ela hesitou. A guerra em seu interior era intensa, marcada pelo eco das promessas quebradas e a atração dos prazeres temporários que a rodeavam. O rosto de Oséias, familiar e querido, se contorcia em uma mistura de amor e dor. Por que você ainda se importa comigo? Perguntou Gomer, suas palavras cheias de incredulidade. Eu me perdi, e a cada dia que passa, me sinto mais distante de quem eu era. Porque eu sou chamado a amar você como Deus ama seu povo, respondeu Oséias, as imagens dos profetas que falavam de um amor incondicional passando por sua mente. Recordou-se das palavras do Senhor: sabei, pois, que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 5:6.
Assim como ele tirou os filhos de Israel da aflição, ele quer tirar você da sua. Confie em mim, Gomer. Há um caminho de volta. No momento em que essas palavras deixaram os lábios de Oséias, um brilho de esperança cintilou no coração de Gomer, um relance de luz que poderia iluminar seu caminho perdido. Mas a dúvida permaneceu, e ela se afastou, voltando-se para um canto da taverna. As vozes ao seu redor a chamavam, e cada risada parecia recordá-la de suas falhas. Gomer! Clamou Oséias, súbito e fervoroso. Eu não posso ir embora sem que você saiba que o Senhor ainda tem planos para a sua vida, planos de bem e não de mal, para dar a você um futuro e esperança. Jeremias 29:11. Ele sentiu a urgência do Espírito Santo em seu coração, guiando cada palavra que expressava. E foi então que a presença do Criador pareceu invadir aquele lugar sombrio. A atmosfera mudou, as risadas se tornaram murmúrios, e um silêncio reverente recaiu sobre a taverna. Era como se a própria terra estivesse atenta à oração desconsolada de Oséias. Gomer olhou ao redor, sentindo um chamado infinitamente mais forte do que os ídolos que haviam atrapalhado sua visão. Estava reconhecendo que a verdadeira liberdade não estava nas promessas de prazeres temporários, mas no amor que nunca a abandonaria. O amor de Oséias, que refletiu o amor de Deus, começou a quebrar as correntes que a mantinham cativa. Oséias, eu. Suas palavras vacilaram, quase sufocadas pelas lágrimas que brotaram. O impulso de retorno ao lar crescia como um fogo em seu interior. Mais do que palavras, era a revelação do amor divino que começava a acender uma nova chama de esperança em seu coração. Mas então, uma voz de dentro da taverna interrompeu sua crise de identidade, clamando para que ela não deixasse a noite que a abraçava. Era a força da escuridão tentando mantê-la aprisionada em suas promessas vazias. Gomer! Gritou Oséias, com um fervor renovado. Venha para a luz! O Senhor não te abandonou. O seu amor por você ainda é tão verdadeiro quanto o primeiro dia em que ele pensou em você. O momento se tornava um ponto de tensão espiritual, onde a escolha de Gomer poderia significar não apenas sua salvação, mas um eco profundo da redentora promessa de Deus para todo o seu povo. Ela sentiu que o tempo se congelava, e a promessa de uma nova aliança se aproximava. Em meio à batalha que se desenrolava em sua alma, Gomer olhou para Oséias, e no fundo de seus olhos, ela viu não apenas um marido desesperado, mas a representação do próprio Deus. O que ela não sabia era que por trás desse resgate estava um desígnio divino para restaurar, não apenas sua vida, mas toda uma nação perdida. Por meio do sacrifício de amor que estava prestes a acontecer, Deus traçaria novos horizontes. A promessa de transformação pairava no ar como uma nuvem cheia de chuva, prestes a descer. A pergunta fervia em seu interior: quanto Deus estaria disposto a fazer para trazer seu povo de volta? O plano soberano de Deus já começou a se revelar, enquanto a iluminação do Espírito pairava sobre todos os presentes. Oséias, em sua fervorosa súplica, viu o olhar de Gomer ser dilacerado entre o desejo por liberdade e as amarras do passado. O silêncio pesado da taverna, agora preenchido com a evidente presença de Deus, aumentava a tensão. Era um momento de escolha, e ele sabia que a decisão dela não afetaria apenas suas vidas, mas todo um futuro que Deus tinha preparado. Lembre-se de que o Senhor não é como os homens, Gomer. Ele deseja que você volte, não para condenar, mas para curar, disse Oséias, suas palavras fluindo como um rio de esperança. Assim como ele diz em Isaías 43:25, Eu sou aquele que apago as suas transgressões, por amor de mim mesmo, e dos seus pecados não me lembrarei. Cada sílaba que proferia trazia um peso de amor e determinação que ressoava nas paredes daquele lugar sombrio. Gomer, com lágrimas escorrendo por seu rosto, olhou para Oséias. Havia um chamado divino em seu coração que ecoava. A batalha interna, antes tão intensa, começou a ceder diante da verdade que ela estava escutando. A recordação de tempos passados em que sentia a presença de Deus trouxe um brilho à sua alma. Mas os ecos do passado ainda a perseguiam, sussurrando dúvidas sobre sua dignidade e seu valor. Oséias, murmurou ela, sua voz tremendo, e se eu não conseguir mudar? E se eu continuar a falhar? Dúvidas pesadas como pedras pareciam amarrar seus pés, mas no fundo, a luz começava a brilhar.
Então, com uma autoridade que vinha do próprio Senhor, Oséias respondeu: a própria essência do arrependimento não reside na força de mudança, mas na disposição do seu coração em se voltar para Deus. Como está escrito em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. O que você precisa é de um novo começo, Gomer. A atmosfera ao redor deles pareceu se aquecer à medida que Gomer processava aquelas palavras. A ideia de um novo coração acendeu uma chama dentro dela, um eco da verdade que antes estava distante. Mas uma voz familiar ainda a interpelava, exigindo que ela voltasse para sua antiga vida. Os olhos da taverna se tornaram opacos, como se sombras estivessem tentando arrastá-la de volta. Não escute! Não permita que o mesmo medo que a aprisionou a mantenha longe da liberdade que Deus oferece, gritou Oséias, desesperado. Gomer, aquilo que ia verdadeiramente quebrar as correntes é a aceitação do amor de Deus. Será que você crê que Ele pode restaurar tudo o que foi perdido? Com essas palavras, um sussurro suave envolveu Gomer, como uma brisa que acaricia um campo florescente. O amor incondicional de Oséias a confrontou com a realidade de seus próprios medos e anseios. Ela percebeu que a verdadeira liberdade não seria fácil, mas era um chamado a seguir genuinamente o Deus de toda esperança. Então, aos pés de Oséias, Gomer finalmente se rendeu. Eu quero essa nova vida, essa liberdade. Quero voltar para casa. Sua voz era um galope de firmeza, mesmo que seu coração ainda estivesse repleto de incertezas. Era um momento decisivo de entrega, um batismo em amor e redenção. Oséias, ao ouvir a súplica de Gomer, sentiu o peso dos céus se movendo em seu favor. O mesmo Deus que a estava convidando de volta agora reafirmava a promessa de um futuro redentor. Oh, que alegria é para mim ouvir isso! O Senhor não tem apenas planos de restaurar sua vida, mas também usar sua história como um testemunho poderoso de sua graça. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto as últimas palavras de Oséias flutuavam pelo ar, uma calma sobrenatural envolveu o espaço. Gomer sentiu o peso da culpa e do medo começarem a se dissipar, substituídos por um brilho de coragem e esperança. A transformação estava em andamento, mas havia algo mais profundo, um desígnio ainda maior do que ela poderia imaginar. E enquanto Gomer olhava para Oséias, uma mensagem premonia. O que ela não sabia é que através dessa decisão divina, um grande plano estava se desenrolando. Deus não estava apenas resgatando sua vida, ele estava preparando o caminho para um futuro de redenção que também envolvia todo um povo que havia se afastado dele. Então, em uma instantânea revelação, ela sentiu a presença de um propósito que transcenderia sua luta pessoal. Podia quase ouvir as palavras do Senhor sussurrando em seu espírito: eu restaurarei o que foi perdido, e através de você, mais vidas poderão conhecer a profundidade do meu amor. E assim, a jornada de Gomer não terminava ali, mas apenas começava a passos de fé e paixão pelo amor de Deus, abrindo caminho para uma soberania divina que estava prestes a se manifestar. Mas, à medida que Gomer se levantava, a essência do passado a seguia como uma névoa persistente. Oséias, percebendo a luta interna dela, com seu coração pleno de compaixão, exclamou: Gomer, não é apenas o seu retorno a que Deus está chamando, mas a sua obra de transformação que irá impactar gerações. Nesse momento, uma sombra projetou-se sobre eles. Era um olhar implacável, uma presença que fazia reverberar os ecos do passado. Gomer sentiu um frio na espinha, seus olhos se arregalando ao encontrar a figura de um homem que fora parte de sua vida anterior. Era um conhecido de seus dias de escuridão, alguém que não hesitaria em arrastá-la de volta ao abismo. Você realmente acha que pode se livrar de mim, Gomer? A voz dele era como um serpenteio, envenenando o ambiente. Você pertence a esse mundo. Não se iluda com promessas de um coração novo. A liberdade não é para você. Oséias, percebendo a fúria que emanava de forma terrível, levantou-se entre Gomer e o intruso. O Senhor é a nossa luz e salvação, a quem temeremos? Salmo 27:1. Você pode ter tido domínio sobre ela uma vez, mas agora o Senhor a resgatou, e o que ele une, ninguém pode separar.
Com a voz fresca de determinação, Oséias continuou, como está escrito em Romanos 6:14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gomer, você não está mais sob o domínio do passado. Você é livre para seguir o caminho do Senhor. Mas o homem, com um riso sarcástico, respondeu, essa liberdade é ilusória, Oséias. O que você chama de redenção não é nada além de um artifício. Gomer, você conhece a verdade. Não a negue. Os olhos de Gomer arderam com lágrimas de raiva e dor. Em sua mente, a sussurrante voz da dúvida tentava se infiltrar novamente, mas ali, em frente a Oséias, ela viu a fragorosa determinação do amor que a buscava. Não! Ela gritou, sua voz firme como metal. Eu não sou mais o que fui. Eu sou a filha do rei. Uma luz cintilante começou a envolvê-la. Pouco a pouco, as correntes do passado começaram a se quebrar, e à medida que a tensão aumentava, Gomer percebeu que não estava sozinha. A presença de Deus pairava sobre eles, como uma nuvem de glória, dando força e coragem a seu coração. Oséias, sabendo que o conflito era tanto terreno quanto celestial, se virou para seu adversário. Você terá que baixar sua voz e fugir, porque Gomer agora busca o Senhor, que é poderoso para salvar. As palavras do profeta eram uma espada na escuridão. O homem, perplexo e impotente, recuou. Ele sabia que a luz que agora brilhava sobre Gomer era invencível e, numa ira desesperada, desapareceu nas sombras da taverna. Gomer, agora livre do peso, olhou para Oséias, e uma nova esperança iluminou seu coração. Assim diz o Senhor, Oséias falou, a voz mais suave agora, em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, por isso, com bondade te atraí. O amor de Deus é do tipo que rasga as trevas e restaura o que foi perdido. Gomer, sentindo as correntes se desvanecerem, lembrou-se das promessas de Deus. O peso que antes a atava agora desaparecia, mas ao mesmo tempo, ela sentia um chamado mais profundo. Havia uma nova verificação de seu caráter, uma responsabilidade de ser luz para outros que se encontravam nas trevas. Assim, ao saírem da taverna, incertos do que o futuro traria, Gomer fez uma oração silenciosa. Senhor, como você usará minha história de redenção? O que mais o Senhor reservou para mim? À medida que a luz do dia se aproximava, ela não sabia, mas todo um plano soberano de Deus começava a tomar forma. Não só sua vida seria transformada, mas através dela, um povo que havia se afastado do Senhor estaria prestes a ser confrontado pela verdade da palavra. O que Gomer não percebia era que seus passos em direção ao novo coração seriam os primeiros passos de um derramar de amor e transformação que coaria através das gerações. E enquanto ela olhava para o horizonte, uma nova revelação surgia. O Senhor estava preparando o caminho, mas o que ela ainda não sabia era que esta jornada de retorno não apenas a libertária, mas também seria um preâmbulo do grande avivamento que ele havia prometido a Israel. Gomer e Oséias caminharam pela estrada poeirenta, as primeiras luzes do sol tingindo o céu com tons de dourado. O ar fresco da manhã parecia carregar promessas de um novo começo, mas em seu íntimo, Gomer sentia uma mistura de expectativa e temor. Havia um peso de responsabilidade agora sobre seus ombros, um chamado divino que pulsava em seu coração. Oséias, ela começou, sua voz tremendo levemente, e se eu falhar? E se meu passado mais uma vez me cercar e me levar de volta ao que eu era? Oséias voltou-se para ela, os olhos cheios de compreensão. Gomer, o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades e de recomeços. Lembre-se do que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olhe para o que ele promete, não para o que foi. Mas a dúvida não se dissipou facilmente. O eco da voz de seu antigo conhecido ainda ressoava em sua mente, lembrando-lhe das amarras do passado. Enquanto caminhavam, a estrada se estendia diante deles, uma metáfora para a travessia da vida, trazendo à mente os desafios e as águas turbulentas que teriam de enfrentar. Então, enquanto passavam por um povoado próspero, Gomer viu mulheres conversando, suas risadas ressoando como música.
Mas ao olhar nos olhos delas, Gomer percebeu que havia algo mais, havia tristeza e solidão escondidas sob o brilho das aparências. Seu coração se apertou. Oséias, e essas mulheres? Elas também vivem nas trevas. Elas também precisam de esperança. É exatamente isso! Exclamou Oséias. O Senhor te preparou não só para ser redimida, mas para se tornar um instrumento de salvação e renovação. Em sua história, muitas encontrarão a luz e a verdade. À medida que continuavam, Gomer começou a orar em silêncio: Senhor, usa-me. Transforme minha dor em compaixão. Que cada passo que eu der conduza outros a ti. Enquanto estavam imersos nessa reflexão, uma multidão se reunia para ouvir um pregador que falava com fogo e paixão. Ele proclamava as verdades de Deus, lembrando ao povo de suas promessas de restauração e salvação. Os olhos de Gomer brilharam ao ouvir essas palavras. Ela sabia que precisa estar ali, ouvir e testemunhar o que Deus havia reservado. Será que é isso que eu sou chamada a fazer, Oséias? Perguntou Gomer, com uma nova determinação em sua voz. Levar a mensagem do Senhor? Certamente, respondeu Oséias. Jesus disse em Mateus 5:14, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você se tornou essa luz, Gomer. O Senhor deseja que você brilhe para que outros possam ver e serem guiados pelo amor dele. Uma onda de coragem começou a percorrer seu ser. E, à medida que a mensagem do Evangelho penetrava seu coração, Gomer percebeu que seu passado não a definiria mais. Em sua redenção, Deus estava criando um novo testemunho de sua graça e compaixão. Então, ao finalizar a mensagem do pregador, os ouvintes começaram a clamar ao Senhor. O clamor por transformação ecoou ao redor. Gomer segurou a mão de Oséias, seu coração pulsando. Deus está aqui, Oséias. Este é o momento que esperávamos. Mas, naquele instante, uma voz familiar cortou a atmosfera festiva. Era o homem que havia tentado arrastá-la de volta ao seu passado. Ele apareceu à porta da multidão, sua presença aterradora reverberando através do espaço. Você não pode sair assim, Gomer. O passado não ficará em silêncio. Você pertence a mim. O terror paralisou as pessoas ao seu redor, as palavras dele como serpentes venenosas em meio à esperança que começava a florescer. Oséias, percebendo a tensão no ar, exclamou com fervor, em Romanos 8:31 está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Gomer, não temas. O Senhor é a sua fortaleza. A multidão, envolta em temor, começou a orar, se unindo em clamor àquele que libertava das amarras do pecado. E, com cada palavra de fé, Gomer se sentiu mais forte. A batalha pela sua alma não era apenas uma guerra pessoal, mas um confronto entre o bem e o mal, entre luz e trevas. Enquanto a atmosfera se tornava eletricamente tensa, Gomer percebeu que, assim como o próprio Oséias, ela estava agora na linha de frente, e que sua jornada não era apenas sobre ela, mas sobre muitos que aguardavam liberdade, oração e redenção. E assim, enquanto o homem ameaçador se aproximava, uma revelação divina pairava no ar. O que os olhos humanos não podiam perceber era que, mesmo em meio à adversidade, o Senhor estava preparando uma grande mudança. Gomer estava prestes a descobrir que o plano soberano de Deus era muito mais grandioso do que ela poderia imaginar, um plano que se desenrolaria diante da presença de todos. A multidão estava em um estado de tensão palpável, a expectativa misturando-se com o medo. Gomer, cada vez mais consciente da luta espiritual ao seu redor, sentiu que a presença do homem que havia sido seu passado era uma sombra apenas. Um frio profundo atravessou sua espinha, mas, em seu coração, uma chama de coragem começava a arder. O que você quer de mim? Gomer perguntou, tentando que sua voz não tremesse. A firmeza em sua pergunta surpreendeu até a ela mesma, revelando uma confiança que parecia estar sendo cultivada pela mão de Deus. Você não pode escapar, Gomer, o homem respondeu com um sorriso sinistro. Essa multidão não conhece sua verdadeira natureza. Você é um reflexo do que itens muito escuros podem proporcionar, você pertence a mim. E eu não deixarei que você se afaste tão facilmente.
A multidão começava a murmurar em confusão, as vozes se elevando enquanto o medo se espalhava. Oséias, percebendo que o momento exigia uma resposta firme, ergueu a mão e clamou: Caro irmão, a verdade do Senhor é maior do que um passado que busca assombrar. Em Salmos 34:4 está escrito: Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A demonstração de fé de Oséias ecoou através da massa, e muitos saudaram suas palavras como se fossem um bálsamo. Gomer olhou para ele, seu coração pulsando de gratidão e fé. O que poderia ser um momento de desespero estava se transformando em um poderoso testemunho sobre a força divina de libertação. O homem, percebendo que sua abordagem não surtiu efeito, avançou ainda mais, os olhos cheios de rancor. Você acha que pode se esconder atrás de palavras e orações? Você carrega suas fraquezas, Gomer. Elas nunca a deixarão em paz. Nesse instante, Gomer sentiu algo mudar em seu interior. Não era apenas seu passado que a atormentava, mas também as queixas dos seus erros, os remorsos que a seguiam com braços gelados. Ela lembrava do tempo que, persuadida pela dor da rejeição, abaixara a cabeça às vozes que diziam que ela nunca seria suficiente. Com um novo ardor, ela respondeu: Sim, eu tenho um passado. Mas ele não me define. Em Isaías 43:18-19, o Senhor diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. O Senhor promete fazer algo novo, e eu escolho acreditar nisso. As palavras de Gomer ressoaram no ar como um trovão de verdade e determinação, e um poder inexplicável começou a sacudir a terra sob seus pés. A multidão, agora energizada pela coragem dela, ergueu os olhos e começou a clamar em um só propósito. O próprio som de seus clamores na unidade era um eco vibrante de esperança e fé. Então, subitamente, a atmosfera foi preenchida com um calor e uma luz inefáveis. Oséias, sentindo a presença do Senhor, falou em voz alta: Gomer, o tempo de libertação chegou. Acredite nas promessas de Deus. Ele é fiel e cumprirá o que disse. Enquanto cada palavra era proferida, um sussurro suave se espalhava por entre os presentes. Os temores e os passados que haviam carregado por tanto tempo estavam agora começando a desvanecer diante da luz da nova vida que brilhava intensamente, e a transformação já estava em andamento. Porém, no seio da multidão, assim como um vento voraz, o homem ainda estava ali, a expressão no rosto se transformando de raiva para desespero. Ele não estava disposto a desistir sem lutar. Não! Eu não deixarei que você escape! Gritou ele, como um leão que se recusa a soltar sua presa. A tensão crescia novamente, e Gomer olhou para Oséias. Então, a força nessa união se solidificou. Oséias, que devemos fazer agora? Questionou ela, o mistério da ordem a seguir pendendo no ar. Ele, então, clamou em alta voz: Mantenham-se firmes, irmãos. O Senhor é a nossa luz e salvação, a quem temeremos? Esta é a hora em que o propósito de Deus revelará a vitória sobre nossas vidas. E, enquanto todos estavam reunidos, uma nova revelação parecia surgir, um sinal divino prestes a ser revelado. Gomer não percebeu que novas alianças de esperança e redenção estavam se formando ao seu redor, e que a disputa por suas almas acabaria formando um testemunho inabalável da glória de Deus. Mas a batalha ainda não estava encerrada. Gomer começava a entender que sua jornada a levaria a um plano soberano que se estendia além de seu passado, uma trama mais profunda que abarcava não apenas sua vida, mas a vida de muitos outros. O desfecho dessa luta se aproximava, e nada poderia contê-lo. A multidão, agora unida em fé e determinação, começou a aclamar o nome do Senhor, ecoando nas colinas e traçados da cidade. Gomer, sentindo o fervor crescente, olhou para Oséias, cujos olhos transbordavam um ardor divino. Há poder nas nossas vozes, disse ele, elevando seu clamor a Deus. Em 1 Coríntios 1:18 está escrito: A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A cada palavra proferida, a presença de Deus parecia se tornar mais palpável, cercando-os com seu amor e proteção. Mas o homem sombrio, com seu semblante distorcido pela fúria, começou a movimentar-se com uma agitação frenética.
Ele não podia suportar o avanço da esperança que florescia diante dele. Vocês são tolos! Gritou, seu tom ameaçador reverberando através da multidão. A liberdade não pertence àqueles que estão manchados pelo passado. As palavras pesadas do homem tentavam abafar a fé crescente, mas o murmúrio dos que acreditavam em Deus se tornava mais forte. Gomer, sentindo a luta dentro de si, ergueu a cabeça e, com toda a coragem que havia recebido, respondeu, em Jesus, não há condenação. Em Romanos 8:1, está escrito, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O homem, agora furioso, desferiu um ataque verbal. Você se esconde atrás de ilusões e promessas vazias. Você nunca será livre, Gomer. Você pertence a mim. Você sempre será a escória desprezível que você foi. Oséias, percebendo que a batalha se intensificava, chamou todos para se unirem em um círculo de oração. Oremos uns pelos outros, exclamou, seu coração pulsando com a certeza de que a intervenção divina estava se aproximando. Em Mateus 18:20, lemos, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Que a presença de Deus venha habitar conosco nesta hora. À medida que cada irmão e irmã se uniam em oração, os olhares se fixavam em Gomer, que começava a sentir a força dos clamores ao seu redor. Ela fechou os olhos e elevou um clamor silencioso ao Senhor, pedindo confiança e libertação. Senhor, esteja em meu coração neste momento. Que os cativos sejam libertos e que as correntes que me prendem se quebrem ao teu nome. Num instante, uma poderosa onda de paz e renovação varreu a multidão. Era como se um sopro divino estivesse entre eles, trazendo clareza e momentos de revelação. As palavras de Deus penetravam o íntimo de cada um, trazendo à luz memórias e feridas que precisavam ser curadas. Gomer então abriu os olhos e observou ao redor, percebendo os rostos se transformando sob a luz da esperança. Mas o homem sombrio, percebendo que sua influência estava se dissipando, pulou para a frente, como uma sombra tentando apagar a luz. Vocês não têm ideia do que estão invocando! Ele gritou, seu olhar cheio de desespero e raiva. A luz só revela o que está escondido. Você será exposta por quem realmente é, Gomer. A última frase do homem reverberava nas mentes e corações, criando um eco de temor, mas também de curiosidade. Gomer, então, compreendeu algo profundo. Não era apenas sua própria luta que estava em jogo, era uma batalha por todos que estavam envolvidos. O vergonha que uma vez a dominou estava agora se dissipando, pois em 2 Coríntios 5:17 se dizia, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Com essa nova compreensão ardendo em seu ser, Gomer sentiu a direção do Senhor. Voltou-se para a multidão e exclamou, escutem! O nome do Senhor é uma fortaleza. Onipotente, Ele pode transformar até mesmo as mais escuras de nossas experiências em um testemunho de vida e esperança. Em Salmos 42, a Escritura nos diz, Ele me tirou de um charco de desespero e me colocou sobre uma rocha, firmou os meus pés. As palavras vibraram com um poder renovador, e muitos começaram a testemunhar suas próprias lutas e libertações, um ressoar de experiências de vida emergindo da sombra da opressão. Mas ali, no centro dessa revolução de fé, a atmosfera começou a mudar. O homem sombrio olhou com desespero, e um novo temor se apoderou dele. Gomer percebeu que a luta não era apenas pessoal, mas uma batalha espiritual maiores, o que significava que o desfecho ainda estava por vir. Ela estava prestes a descobrir o propósito divino que se escondia por trás de tudo isso. As promessas de Deus começavam a se concretizar, mas Gomer sabia que a verdadeira revelação estava à frente, prestes a desvelar um plano soberano que poderia alcançar não apenas a ela, mas muitos outros, um desfecho que poderia mudar a história de todos eles eternamente. E com essa certeza, ela aguarda, confiante, pelo que estava por vir. A multidão, agora unida em um clamor fervoroso, parecia refletir a glória celestial que emanava de suas almas. Enquanto a presença do Senhor preenchia o ar, Gomer se sentiu envolvida em uma luz radiante que dissipava as trevas que tentavam apoderar-se de sua vida. O homem sombrio,
cuja fúria se transformava em desespero, ergueu as mãos como se tentasse bloquear a luz que invadia a cena. Vocês não entendem o que estão fazendo! Ele exclamou com uma voz embargada. Esse poder é ilusório. O que eu construí está sólido, e nenhum grito pode rasgar os laços que prendem Gomer a mim. Mas a multidão, inspirada pelo fervor de Gomer e pela liderança de Oséias, começou a entoar canções de louvor. Digno é o Senhor! Digno é o Senhor! Ecoou por toda a parte. As vozes juntaram-se como ondas do mar, subindo em um crescendo que parecia tocar os próprios céus. Gomer sentiu seu coração pulsar com a verdade da palavra, e a ousadia revestiu sua alma. Sabe, homem sombrio, o nosso Senhor é poderoso para salvar e libertar. Ele mesmo prometeu em Isaías 61:1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão aos presos. As palavras de Gomer eram como flechas, atravessando o coração dele e revelando a fragilidade de seu controle. O homem mergulhou em um mar de fúria, e com um grito de dor, ameaçou. Você não sabe o que isso significa. A liberdade é dolorosa, ela requer mais do que palavras. Mas Gomer, em sua nova confiança, replicou, e eu não temo a dor, porque em 2 Timóteo 1:7 está escrito, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor é a minha força, e eu não voltarei a temer. Oséias, percebendo o desespero do homem sombrio, fez uma oração silenciosa ao Senhor, pedindo pela revelação necessária para derrotar essa opressão. De repente, uma sombra passou sobre a multidão, e um silêncio profundo se abateu. Todos sentiram a presença do Espírito Santo, como um vento suave que passava entre eles. O homem sombrio, oscilando entre a raiva e o medo, fixou o olhar em Gomer, enquanto ela se adiantou, seus olhos ardendo de fé. Em um momento inexplicável, uma luz perfeita começou a emanar dela, como um farol em meio à noite. O Senhor me deu um futuro e uma esperança. Gomer declarou, lembrando-se de Jeremias 29:11. Não importa o que passou, eu sou nova criatura. As correntes que você fez, não podem mais me prender, pois a verdade de Deus é maior do que as mentiras que você espalhou. O homem sombrio hesitou, enquanto as vozes dos fiéis cresciam em força. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Vocês podem acreditar em promessas, mas enfrentarão as consequências. Nesse momento de tensão, um tremor percorreu o solo. As fundações da opressão pareciam balançar sobre rochas, instáveis como nunca. Oséias ergueu a mão e, em alta voz, propôs, vamos aclamar pelo poder do Senhor. Ele é capaz de derrubar muros e fortificações. E assim, todos se uniram em um clamor coletivo, um grito estrondoso de liberdade e redenção. A atmosfera foi eletrificada pela presença de Deus. A luz emanava de Gomer, aquecendo os corações e fortalecendo a fé de cada um. Era a descendência dele, e a vitória estava em seus lábios. Porém, a multidão não tinha consciência de que, em meio a essa batalha espiritual, uma verdade maior estava prestes a ser revelada. A luta não era apenas por libertação, mas um cumprimento de profecias e planos eternos. Enquanto as vozes unidas invocavam o nome do Senhor, um novo mistério começava a se desdobrar com relação ao futuro de Gomer e de todos ali, um chamado divino que poderia transformar não apenas vidas, mas a própria nação. O homem sombrio, agora visivelmente abalado, aguardava em sensa silenciosa, ciente de que o tempo do confronto final se aproximava, e que o desfecho da história escapava de suas garras. A multidão clamava fervorosamente, e a atmosfera se tornava elétrica, imbuída da presença do Senhor. Gomer sentiu suas forças se renovarem à medida que a luz da esperança crescia ao seu redor. Com cada clamor unido, as correntes que a aprisionavam pareciam se desvanecer como sombras diante do sol. Senhor, nós cremos! Ela exclamou, a voz ressoando entre os presentes. Sabemos que cada promessa sua é amém. O Senhor nos deu o poder de mudar destinos. A urgência em suas palavras tocou os corações, inspirando coragem em cada um. O homem sombrio estava agora em um estado de fúria, suas ameaças não mais ecoando com autoridade.
Em sua dispensa de esperança, ele começou a recuar, percebendo que o poder da luz que emanava de Gomer era um reflexo da redenção que ele tentava suprimir. O ambiente se tornava um campo de batalha, não apenas física, mas espiritual, onde as vidas de muitos levantavam-se agora em um clamor conjunto pela verdade e pela liberdade. Vocês não entendem o que estão invocando. Ele gritou, a voz trêmula. Essa luz só revelará suas deficiências e a escuridão em que estavam atolados. Mas as palavras dele apenas serviram para fortalecer a unidade da multidão. Eles não estavam mais com medo, ao contrário, sentiam a coragem que brotava do amor divino. Não temos mais medo do passado. O Senhor transforma qualquer vida. Gomer declarou com firmeza, sentindo a conexão entre sua própria jornada e os desafios enfrentados por muitos. Em Isaías 43:19, o Senhor promete, eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? A multidão começou a aplaudir e a clamar em resposta. A luz de Gomer se tornava um farol de esperança, e muitos começaram a testemunhar sobre as próprias lutas e vitórias, compartilhando suas experiências com autenticidade. O homem sombrio, vendo que a resistência coletiva estava se formando como um muro de proteção, agarrou-se à sua última tentativa de controle. Vocês só estão demonstrando fraqueza. Vocês não podem mudar a essência de quem são. Ele acusou, a raiva transparecendo em seus olhos. Contudo, a resposta que ele não esperava era um coro emergente de vozes que proclamavam liberdade. E em Cristo somos mais que vencedores! Clamaram, em alta voz, resistindo aos ataques da escuridão. Oséias, percebendo que o momento decisivo estava se aproximando, se adiantou. Este é o momento de clamor mais poderoso. Em Salmos 55:18, encontramos segurança, ele me redime em paz da batalha que é contra mim. Vamos invocar essa paz e liberdade agora. E enquanto as vozes se uniam, uma onda de amor e força pulsou através deles, e a multidão se sentiu levantada, como se abraços invisíveis da graça divina os envolvessem. Gomer foi tocada pela urgência do momento. Seu coração pulsava em sintonia com a multidão, e cada clamor enviado ao Senhor fazia com que a luz de sua libertação se expandisse. O homem sombrio não pode resistir ao poder da verdadeira luz. Gomer bradou, sua voz forte e inabalável. Nós escolhemos viver sob a graça de Deus, e sua obra não falhará. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Nesse instante, uma revelação divina começou a se manifestar, levando a multidão a um profundo entendimento de que estavam vivendo não apenas seus próprios conflitos, mas que a luta transcendia suas vidas individuais, chegando ao cerne do propósito de Deus para toda a nação. As promessas feitas por Deus a Israel estavam prestes a se revelar de uma maneira que transformaria corações e restauraria a fé. Enquanto a luz brilhava intensamente sobre eles, o homem sombrio começou a vacilar, sua influência diminuindo. Gomer compreendeu que a aliança e a história de sua redenção não eram apenas para ela, mas para a restauração de todos aqueles que estavam perdidos. A transformação e a libertação que testemunhavam não estavam apenas anulando seu passado, mas prenunciando um futuro radicalmente diferente, capaz de tocar vidas que a traição e a idolatria haviam separado. Diante dessa nova compreensão, o clamor de Gomer e dos outros se intensificou. Liberdade em nome de Jesus! Eles clamaram, e o eco dessa declaração dava força à resolução que lutava contra as trevas. O cuspe de raiva da escuridão começava a se dissipar. Então, em um clímax de fé e unidade, Gomer, Oséias e a multidão gritaram em uníssono, cremos na promessa do nosso Deus. Eis que tudo se fez novo. A iluminação sobrenatural nasceu, despejando esperança sobre eles todos. Enquanto nesse exato momento a luz emergia, o plano soberano de Deus brilhava em seus corações, começando a revelar um futuro de amor e vitória, que não apenas transformaria suas vidas, mas também desafiar cada sombra do passado, preparando o caminho para um avivamento que abarcaria todo o povo de Israel. Um mistério a ser desvendado revelava que a jornada de Gomer estava entrelaçada com o resgate de muitos, e o que ela não sabia era que a liberdade estava prestes a ter um impacto espiritual grandioso que reverberaria por gerações.